Salve, torcedor vascaíno. Bom dia. É um prazer estar com você por aqui nessa segunda-feira pela manhã, no Acorda, esse programa que a gente tem a possibilidade de ter essa resenha com você, torcedor vascaíno, todo dia pela manhã. E eu espero, torcedor vascaíno, que no próximo encontro que a gente tem aqui no Acorda Vascaíno, eu já esteja recuperado desses 3 jogos abaixo que a equipe do Vasco fez nesse início do Carioca. Antes de eu começar a falar aqui sobre o jogo de ontem, eu vou pedir um favor para você. Senta o dedão no like, compartilha esse vídeo para ajudar a gente aqui no canal Ave Mais. Aliás, dá uma olhadinha se você é inscrito. Se você não for inscrito, faça a sua inscrição, que a gente tem o projeto aí de fazer o Ave Mais chegar a 100 mil inscritos o mais rápido possível. Pois bem, torcedor vascaíno, infelizmente o Vasco ontem, mais uma vez, não conseguiu uma vitória no Campeonato Carioca. Enfrentou a equipe do Boa Vista fora de casa, saiu atrás do placar e depois conseguiu o empate, somando apenas mais um ponto e chegando aí a 3 de 9 disputados. Numa posição horrível na tabela. Tudo bem que é início de campeonato e os outros grandes também estão lá atrás na tabela, mas o torcedor vascaíno não aguenta mais isso, porque os outros não dá para a gente ficar se balizando. São jogadores, são times que sempre estão batendo lá em cima nos campeonatos. Os últimos 3 campeões da Libertadores são 3 times cariocas e nenhum deles é o Vasco. Então, o torcedor do Vasco tem que ter muita resiliência. E o que a gente espera? Que pelo menos no Carioca a gente consiga ter uma arrancada boa e fazer algo para chegar lá na frente. E o torcedor não vê. E o que deixa o torcedor ainda mais preocupado não é só a questão do campo e bola dessas 3 rodadas, é a movimentação fora do mercado. Porque a gente observa os outros times, todos eles já têm elencos melhores que o Vasco se reforçando e o Vasco não consegue reforço nenhum. Então, aquilo que a gente vai ver na próxima quinta-feira contra a equipe do Madureira lá em Manaus é basicamente aquilo que a gente viu ano passado, que dá para fazer uma campanha, ok, dá, mas ninguém aguenta mais fazer campanha ok. O torcedor do Vasco quer brigar lá em cima. Ontem, no pré-jogo, diante da escalação do técnico Ramon Lima, eu deixei claro que essa escalação do Vasco era uma escalação que durante anos poderia ser tranquilamente uma escalação de uma equipe titular do Vasco. Pois bem, torcedor, Daniel Fusato jogou na Europa um bom tempo, jogador da base do Palmeiras. O PH foi titular em 50% dos jogos ano passado. O Souza, que agora joga de zagueiro, um volante que já rodou pelo mundo, já jogou no Vasco, já jogou no São Paulo, já jogou no Grêmio, agora está tentando essa nova posição de zagueiro. O Luiz Gustavo, que é o da base. Já na lateral esquerda, o Vitor Luiz, que já viveu tudo no mundo do futebol. O meio de campo, Hugo Moura e Matheus Carvalho, que basicamente foi a dupla de volante titular do Vasco no Campeonato Brasileiro do ano passado. E nessa linha da frente, o Serginho, o Jean Davi, o Max e lá na frente o Bruno Lopes jogando de centroavante. Só que, infelizmente, essa equipe ontem não conseguiu produzir o suficiente para vencer a equipe do Boa Vista. E olha, torcedor, eu bati nessa tecla que o Vasco estava escalando alguns jogadores para colocar na vitrine, para tentar negócio, para tentar colocar esses caras para rodar. Só que agora eu dou a minha mão à palmatória, depois da partida de ontem, e tenho certeza absoluta de uma coisa: para com isso. Não adianta mais ficar colocando. Não coloca mais Zé Gabriel, não coloca mais De Luca, não coloca mais Jean Davi, não coloca mais Serginho, não coloca mais nem o Sforza. Se você acha, torcedor, que colocar o Sforza, o Vasco vai conseguir recuperar 26 milhões de reais que o Vasco colocou nessa transação, esquece, deu errado. Não adianta ter a utopia de achar que o Vasco vai conseguir, nesse momento agora, com o futebol desses caras, recuperar o dinheiro empregado. Não adianta achar que colocando o Zé Gabriel para jogar, vai conseguir recuperar os 500 mil que o Vasco coloca todo mês de salário para o Zé Gabriel, ou que vai achar alguém que vai pagar esse 500 mil. Isso é utopia. Então pega esse grupo de jogadores que ninguém aguenta mais ver com a camisa do Vasco e dá um tempo com esses caras. Vamos tentar aí, de alguma maneira, colocar eles no mercado. Da maneira que seja, que o Vasco tenha menos impacto. Se você conseguir alguém hoje que consiga dividir o salário do Zé Gabriel, já é ótimo. Já não se fala mais nisso. Não adianta querer achar alguém que vai pagar. Se você conseguir hoje alguém que vai pagar aí no Sforza 15 milhões, cara, eu não pensaria 2 vezes. Teve um prejuízo de 10, acontece, é do futebol.
O que não dá é para ficar colocando esses caras dentro de campo, porque daí a gente tem o prejuízo financeiro e o prejuízo técnico, porque eles não contribuem em absolutamente nada. Nada. Eles não conseguem fazer a diferença num jogo de campeonato carioca, com todo respeito, contra o Boa Vista, contra Nova Iguaçu. Sabe? Não adianta. Não adianta mais. Vocês acham que lá na frente esses caras vão conseguir fazer a diferença contra Palmeiras, Grêmio, São Paulo, Atlético Mineiro, Cruzeiro? Não vão. Então para de ficar escalando esses caras. Agora para Manaus, já recolhe todo mundo dessa lista, deixa todo mundo pro lado lá e já começa a escalar uma equipe do Vasco diferente. E pelo amor de Deus, Marcelo Santana, até bati com o queixo aqui no microfone, pelo amor de Deus, Marcelo Santana, faça alguma coisa para que o Vasco possa contratar atacantes. Mais uma vez, ontem a gente viu que essa equipe do Vasco tem muita dificuldade para conseguir fazer gol. E ontem, algo que o Cerdeira chamou atenção durante a transmissão, e eu parei para pensar, no setor ofensivo do Vasco, quem que vai entrar agora e vai resolver para nós na próxima quinta-feira? A gente só tem o Verratti, um centroavante de 36 anos. A outra possibilidade é o Alex Teixeira, que se não fossem os últimos 3 jogos do Brasileiro do ano passado, o torcedor não queria ver mais nem pintado de ouro. E quem tem a convicção que o Alex Teixeira vai ter uma sequência esse ano no campeonato? Quem é que tem essa convicção? Ano passado, ele conseguiu fazer 2 jogos bons, no terceiro ele já saiu com cãibra. Então não dá para a gente esperar e colocar toda a expectativa em cima do Alex Teixeira. O Vasco precisa urgente de contratação de jogador do meio para frente. O Carille já vai completar 1 mês que foi anunciado. Na sua primeira coletiva, ele disse: eu preciso jogador de atacar espaço, eu preciso jogador de profundidade. E o Vasco não consegue. O Vasco não consegue ir ao mercado. Eu sei que o Vasco não tem dinheiro, que enquanto não vier o investidor é muito difícil, tudo isso eu sei, mas tem que dar um jeito. O Vasco precisa, porque ninguém paga jogador no mercado à vista, ninguém coloca dinheiro em cima da mesa. Tanto é verdade que o Vasco, mesmo sendo SAF, qual foi o jogador que o Vasco pagou à vista? O Vasco não pagou ninguém à vista. Léo Pelé, Léo Jardim, Puma, todos os jogadores que o Vasco contratou, o Vasco não pagou. O Vasco não pagou Piton, todos. Ninguém o Vasco pegou dinheiro e Sforza, o Vasco pegou dinheiro e colocou em cima da mesa. Então a diretoria do Vasco que consiga, de alguma maneira, resolver essa questão desse elenco com atacantes para quinta-feira. Porque o torcedor vascaíno não aguenta mais olhar para esses caras. Eu acho que chega, acabou. Foi legal, encerra por aqui e vamos tentar buscar aí novos jogadores para a partir de quinta-feira escrever uma nova história. E que o técnico do Vasco, Fábio Carille, faça sua estreia com o pé direito, possa vencer a partida, possa mostrar algo de diferente. Curioso para ver qual vai ser essa equipe titular do Carille, para que a gente possa prosseguir e ter aí um ano de 2025 melhor. Agora, sem contratações, sem o Vasco ir ao mercado e trazer jogadores melhores, só com esse elenco, a gente vai bater no teto muito cedo, como a gente bateu ano passado. A gente precisa de 2, 3 jogadores para ultrapassar esse teto. Beleza, torcedor? Gostou desse comentário aqui? Por favor, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Mais uma vez eu peço aqui para você. Daqui a pouco chega o Emerson Rocha com o BDG e hoje à noite volta a tradicional live nossa de segunda-feira, 19h30 aí, falando muito sobre esse futuro do Vasco, sobre essa projeção do Vasco para o ano de 2025. Abraço, galera!